Paz do Senhor, igreja. Amém. Aleluia. Eu louvo a Deus porque Ele é bom. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 4, verso de número 23. Eu estava nesta tarde falando com Deus e Deus colocara ao meu coração esse texto, e eu acredito que nós sairemos daqui um pouquinho mais crente do que como chegamos. Amém? João capítulo 4, verso 23 diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém? Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, ou para esse momento em que nós estaremos refletindo, não seria outro senão o Pai procura. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que desde o início, desde a queda, desde o rompimento de uma comunhão entre Deus e a sua criatura ali no Éden, o qual Ele mesmo dá o nome de Adão, existem alguns pensadores, alguns grupos que se dizem pseudos religiosos, que dizem que Deus, desde esse tempo, abandonou a humanidade e deixou que eles vivessem por si só. Mas ao observar a Bíblia, ao observar a história, ao observar os registros e biografias de pessoas, nós vemos que isso não é verdade. Que no texto ou na história em geral, na questão religiosa ou não, vemos pessoas se relacionando com Deus. Hoje eu estava pela manhã vendo algumas coisas sobre a definição de milagres, e dentro disso nós percebemos que a própria história secular não conseguem, através da ciência ou através da filosofia, decifrar algumas coisas que acontecem com pessoas. Algumas intervenções, alguém que estava no estado terminal e de repente mudou o quadro. A ciência não consegue explicar o milagre. Então nós percebemos que milagre nada mais é do que uma interferência de Deus em alguma coisa, em algum setor, em alguma área. E pensando nisso, eu pude entender que desde a queda, Deus está procurando pessoas. Quando Jesus está aqui com essa mulher no poço de Jacó, Ele diz a ela esta revelação, que ela estava preocupada em adorar, até porque ela era samaritana, o templo estava lá em Jerusalém, ela sendo mulher não tinha acesso ao templo, não podia adorar, havia muitas restrições para ela. Então ela fazendo essa pergunta para Jesus, Jesus diz a ela: olha, a hora vem, e essa hora já chegou, em que a verdadeira adoração não vai simplesmente ser dita ou estabelecida por um local ou um ambiente. E ele chegou ao ponto de dizer que o Pai está procurando pessoas que adoram de verdade. Quando eu olho para essa questão de Deus procurar pessoas que adoram de verdade, eu pude entender através da história que Deus procura pessoas para relacionar com Ele, para caminhar com Ele, para andar com Ele. Se começarmos a leitura do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis,
Veremos que logo nas biografias ali, quando eles vão falar sobre família, o texto chama essa sequência de genealogia. Nós vemos que enquanto eles estão falando, percebemos que mais ou menos aí na sexta ou sétima geração, nós já encontramos uma pessoa que fez toda a diferença nessa geração. Enoque andou com Deus. O texto diz que ele andou com Deus 300 anos. O texto diz que ele, após uma experiência ruim no nascimento de seu filho, conheceu a Deus, se aproximou de Deus, rompeu algumas barreiras e passou a ter intimidade com Deus. E o texto diz que ele andou tão próximo de Deus, que Deus resolveu levá-lo para si. Infelizmente, Moisés, ao registrar isso, não trouxe muitas informações. Apenas disse que ele andou 300 anos. E quando eu penso nesse tempo, 300 anos, eu disse, Deus, 300 anos não é 300 dias. É um tempo longo. Se levarmos em consideração que ele viveu 600, a metade da vida dele, ele caminhou intimamente com Deus. O texto diz que aquela geração se corrompeu ao extremo, ao ponto de Deus olhar para a terra e dizer, não há um justo sequer. E a Bíblia diz que Deus decide destruir a terra. E quando pegamos o relato de Estevão lá em Atos, ele diz que Deus, sondando corações, encontrou uma pessoa, Noé. Investiu na vida de Noé. Deu a ele uma proposta que, aos olhos de qualquer pessoa que não precisa ser crente ou professar qualquer tipo de fé, é loucura. Deus diz, constrói um barco, eu vou mandar chuva, vou destruir a terra por água. Esse empreendimento durou 120 anos insistindo com algo que aos olhos de alguém parecia ser loucura. E uma coisa que eu acabei percebendo quando estava preparando isso, que Deus está procurando pessoas para sair da mediocridade. Procuramos uma média, e quando alcançamos, queremos viver nela. E Deus está procurando pessoas que decidam se romper essa média. E se eu for colocar essa questão dessa média para nós hoje, nós vemos que a média hoje é o que? Frequentar o culto. A média hoje é ler um devocional. A média hoje é orar, falar com Deus ou pedir alguma coisa a Deus. Aí eu olho para o texto bíblico e eu vejo Deus procurando pessoas que ultrapassem isso. Pessoas que querem realmente ter um relacionamento mais íntimo com Ele. E se Jesus deixou isso registrado que Ele procura, é porque simplesmente não existe em abundância. É porque está em falta. Um grande evangelista do século passado, chamado B.L. Moody, ele falou uma frase que me impacta até hoje. Ele disse assim: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer a alguém que se entrega completamente a Ele. O mundo ainda não viu alguém que
resolveu se entregar completamente a Deus. Se sairmos para o conceito secular, deixamos aí a questão do espiritual de lado. Qual o maior problema de hoje? Falta de tempo. Pastor, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu estou corrido, estou sempre correndo. Agora nós vivemos na era do 30 segundos. Antes já era 1 minuto, já diminuiu. Quer ver se você está nisso ou não? Quem aqui não tem Zap? Levanta a mão assim. Todos usam o WhatsApp? Se alguém te manda uma mensagem de 2 minutos, você ouve no 1? Que ouve no 1 hoje? A gente vai para o 1,5. E se demorar, vai para o 2. E se demorar muito ainda, a gente tenta adivinhar o que ele falou. E já pula para o outro. Porque não temos tempo. Hoje tudo é muito rápido. Hoje tudo tem que ser. Antigamente, para quem é mais antigo, lembra quando a gente ligava o computador, aí ficava aquele barulhinho. Zzz, 2 horas para ligar. Abrir um programa, tinha que fechar o outro. Das redes sociais, lembra das primeiras? De um tal de Orkut? Só os do século passado vão lembrar disso. Os desse século, não sei se vão lembrar não. As coisas foram acelerando tanto, que hoje parar é um grande desafio. E aí eu comecei a ver e orar e falar com Deus. E uma das coisas que o Espírito Santo falou no meu coração, eu fiquei bem preocupado. E hoje meu desafio vai ser a caixa de som. Se Deus está procurando pessoas para um relacionamento, eu comecei a pensar, então, o que é um relacionamento? Como é que funciona isso? E eu numerando isso, eu achei 11 níveis de relacionamento. Olha que interessante. O primeiro nível de um relacionamento, eu não conheço alguém, já vi ele. O fulano, já vi, não conheço, nunca falei com ele, mas eu já vi. Segundo nível de relacionamento, eu já ouvi falar dele. Terceiro nível de relacionamento, eu sei quem que é, nunca tive um particular, mas eu sei quem que é. Quarto nível, eu conheço a pessoa. Ele prega lá na igreja, canta lá na igreja, faz isso, faz aquilo. Às vezes eu tenho uma dificuldade terrível, estou em algum lugar e alguém chega, pastor, eu disse, ixi, e agora? O senhor lembra de mim? Eu disse, vixe, não me ajuda a ficar crente. Eu vejo tanta gente todos os dias, e se você perguntar se eu lembro de você, eu posso mentir. E como eu não queria mentir, eu disse, me ajuda aí. Pastor, o senhor pregou na igreja A ou na igreja B? Eu disse, vixe. Outro nível de relacionamento, eu tenho acesso à pessoa. Ter acesso a alguém não é sinal de intimidade com alguém. Outro nível, ele faz parte do meu convívio social. Conheço fulano, rapaz, ele é lá da mesma igreja que eu. É do grupo disso, do grupo daquilo. Já conversou com ele? Ainda não, mas ele faz parte lá do meu círculo. Outro nível, conheço fulano, ele é amigo do meu amigo. Sabe quem que é ele? Sei não. Depois vai se afunilando.
Rapaz, ele é um colega, isso é, ele faz a mesma atividade que eu. Trabalho na mesma empresa que ele. É um colega. Outra, faz parte da minha turma mais íntima, porém eu não tenho um acesso. Outro nível de relacionamento, ele é um amigo. E o último nível, ele é um amigo íntimo, mais chegado do que um irmão. Quando eu comecei a pensar em níveis de relacionamento, e pude ver que Deus está procurando pessoas para ser íntimo dEle. Jesus disse: eu não quero chamar vocês de servo. Servo aqui no original é escravo, doulos. Ele diz: eu quero chamar vocês de amigos. Qual a diferença do servo para o amigo? O servo só obedece. É religioso. Cumpre regras. E o amigo eu antecipo para ele. Eu converso com ele. E a nossa conversa não é só de uma área. Às vezes temos pessoas no nosso círculo que só dá para falar do trabalho, não dá para falar de outra coisa. Temos relacionamento de pessoas que é um bom dia, uma boa noite. Tem pessoas que é só não dá nem para sentar, para conversar. Quando eu comecei a orar e falar com Deus, Deus falara dentro de mim: Marco, eu procuro pessoas para termos qualquer tipo de assuntos, sem restrições. Porque tem pessoas que até fazem parte do círculo de amizade, mas não dá para tocar em alguns assuntos. E pude observar que Deus está procurando pessoas para viver esse nível. Dá uma cotoveladinha aí quem está do seu lado, por favor. Pergunta para ela ou para ele: que nível você está aí com Deus? Qual é o tipo de relacionamento que você tem vivido com Deus? Seria apenas um conhecido? Seria apenas um amigo de um amigo? Seria alguém que você tem acesso direto? Ou precisa de intermediário? Às vezes alguém chega e diz: ô pastor, por favor, ore por mim, o senhor tem intimidade com Deus? Eu disse: rapaz, a mesma que eu tenho é a que você também pode ter. Do mesmo jeito que ele fala comigo, ele também quer falar com você. Eu falei para vocês sobre a questão da profecia, não? Quem aqui já recebeu uma palavra profética? Levanta a mão assim. Deus já usou alguém para falar com você? Quando eu comecei a estudar essa dinâmica de Deus usar alguém para falar comigo, eu fiquei chateado. Porque eu descobri que quando Deus usa alguém para falar comigo, é porque Ele já tentou de várias formas chamar minha atenção e eu não consegui. Ele já usou um monte de mecanismo para se comunicar, mas eu não consegui entendê-los. E aí Deus precisou usar alguém para isso. Quando o texto diz que Deus está procurando, se você olhar para a história, você vai ver que em todo tempo de crise, Deus levanta grandes pessoas, pessoas com referência. Todas as vezes que acontece algo que sai do controle, Deus levanta alguém. Vemos isso através da Bíblia. Vemos isso através da história.
Olha que interessante. Israel estava em um grande conflito interno. O povo já não queria mais servir a Deus ou ter Deus como rei. Eles olhavam para as nações vizinhas e viam que cada um tinha o seu representante, via que cada um tinha o seu palácio. Então eles chegam para Samuel, Samuel estava velho, ele chega para Samuel e diz: ei, nós queremos que o Senhor levante um rei para nós, como as outras têm. Samuel, quando recebe essa informação, ele fica triste, ele vai para a oração e diz: Deus, o povo me rejeitou, porque estou velho. E Deus visita ele e diz: ei, rapaz, na verdade o rejeitado não foi você, foi eu. Mas se eles querem um rei, vamos dar um rei para eles. E aí Deus vai lá e escolhe Saul, um cabra de porte atlético, conforme eles queriam. Deus levanta ele para o reinado, para um outro sistema, agora não tribal e sim monárquico. O texto diz que ele agora está reinando, ele agora monta o seu exército, ele agora começa a conquistar coisas e pessoas e territórios, mas a comunhão que ele deveria ter guardado com Deus, ele não conseguiu. E aí ele chega para o rei, para Samuel, na hora de oferecer um sacrifício, ele acaba ultrapassando, não entendendo algumas coisas. Deus tinha levantado ele para ser rei e não para ser sumo sacerdote. Ele vai e acaba mexendo onde não podia mexer, fazendo o que não podia fazer. E ele insiste muito para que Samuel o honrasse diante do povo, porque ele estava mais com medo de ser rejeitado pelo povo do que ser aceito por Deus. E o texto diz que ele acaba rasgando as vestes de Samuel, e Samuel ali libera uma palavra profética dizendo: ei, assim como tu rasgou minhas vestes, Deus está rasgando o seu reino e está levantando um homem segundo o seu coração. A Bíblia diz que lá no campo tinha um jovem de 17 anos, de família complicada, sendo ele de aspecto físico diferente dos irmãos, encontrou muita dificuldade na hora de estar ali na família. Os irmãos conseguiram passar no alistamento, agora 3 deles eram do exército de Saul. Esse já era frangino, o texto diz que ele era ruivo. Se pegarmos a anatomia judaica e vamos ver e comparar, vai ver que eles eram bem diferentes. O texto diz que ele cuidava das ovelhas de seu pai, isso é, nem pastor daria para dizer que era. Mas a Bíblia no Salmo de número 89 diz que Deus foi de trás das malhadas e encontrou ele. Quando Deus encontra ele, Deus chama ele para um outro nível de relacionamento. Porque até agora esse moço sabia dedilhar harpa, sabia cantar músicas. Mas Deus queria levar ele para um outro nível. Deixa eu contar um mistério para tu. Fui ministrar esses dias em algum lugar e Deus me deu um negócio que eu fiquei crente. Se pegarmos o texto bíblico, nós vemos Deus dizendo para Jeremias: Jeremias, eu te escolhi no ventre da tua mãe. Se pegarmos o Salmo de número 139, Davi vai dizer assim: olha, quando eu estava no ventre, informe,
quando os meus ossos ainda não eram entretecidos, quando a minha pele ainda não existia, o Senhor no seu livro registrava a minha história. Quando pegamos essa informação, nós percebemos que Deus, Ele traça para nós um projeto. Quando nascemos, quando adquirimos entendimento, o nosso corpo é treinado para viver nessa terra, a nossa alma é treinada diariamente para viver nessa terra. O Espírito que nós, quando aceitamos a Jesus, ele nasce de novo. 90% daqueles que nasceram de novo têm dificuldades de treinar o Espírito, por isso não consegue entrar num nível mais íntimo de comunhão com Deus. É um treinamento, não é uma questão que dá para se espiritualizar. Ei, pastor, você já sentiu Deus? Já, quando eu sinto um arrepiozinho, esse aí é para quem está começando. O arrepio, aquela coisinha na coluna, aquele negocinho que a gente sente de vez em quando, e isso não é um nível mais íntimo que Deus está procurando para nós. E eu nessa ministração, Deus me trouxe algo. Deus traça um projeto, nós traçamos outro projeto. Nós escolhemos a profissão que queremos, nós escolhemos a cidade em que vamos morar, a pessoa em que vamos passar o resto da vida ao nosso lado. Nós escolhemos. Você é fruto das suas escolhas. Quando Deus nos chama para a sua presença, Deus tenta equilibrar esse negócio. Lembra quando ele usa Jeremias para dizer: ei, assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Agora Deus tenta encontrar o meu objetivo com o dele, a minha linha com a dele. Deus traçou algo para nós e nós traçamos algo diferente do de Deus. Qual é o objetivo para ser íntimo do Senhor? Igualar essa equação. Não simplesmente viver só do meu jeito. Se eu pego o apóstolo Paulo, quando ele se converte ao cristianismo, ele diz: olha, teve momentos que eu queria ir, Deus não deixou. Teve coisas que eu quis fazer e Deus disse não. Teve lugares que eu queria estar e Deus não deixou que eu chegasse lá. Jesus, quando estava falando a Nicodemos, ele diz: olha, assim como o vento sopra, ouvimos a sua voz, não sabemos de onde vem, nem para onde vai, assim são todos aqueles nascidos do Espírito. Isso é, todos aqueles que têm íntima comunhão com Ele, que rompe a média. O que me chamou a atenção é que Davi tinha um projeto para ele: cuidar das ovelhas do pai. Deus tinha outro projeto para a vida dele. Davi tinha problema com os irmãos, pois nem os irmãos acreditavam nele. Mas Deus confiava nele. E agora eu olho para o cenário. Deus encontrou alguém, e esse alguém deixou Deus levá-lo para o seu projeto. Deus queria colocar ele no trono. Pesquisando um pouquinho sobre a biografia de Davi, porque ela é maior do que a biografia de Jesus, é a maior biografia da Bíblia. Sabe a estranha sensação que eu tive? Que se Davi não tivesse sido amigo de Deus, ninguém saberia quem era aquele ruivo. Davi só se tornou famoso
ponto de ser o nível de Deus, a comparação de todos os reis. Se você pegar o primeiro e o segundo livro das crônicas, você vai ver o seguinte: dos 27 reis de Judá, dos 25 de Israel, todos foram comparados a ele. Fulano de tal não fez o que era bom aos olhos de Deus como fez Davi. Fulano de tal não se entregou como Davi se entregou. Fulano de tal andou com Deus como Davi andou. Davi foi a referência para todos os reis. Simplesmente porque ele alinhou a sua vida com a de Deus. Deus te trouxe aqui nesta noite porque Deus conhece o seu futuro como se fosse o seu passado. Deus conhece o final de cada um de nós. Deus conhece, o texto diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim. A onisciência de Deus é tamanha que antes de sair palavra de nossos lábios, Ele já sabe. A questão agora é: eu tenho feito e traçado os meus projetos. Deus tem os projetos dele. O meu desafio é juntar os dois, é unir os dois, é que os meus sonhos estejam em Deus, que o meu futuro esteja nele, que eu viva aquilo que Ele projetou para a minha vida, porque se assim for, o final é diferente. O final não é ser apenas um ruivo que apacentava ovelhas. Talvez hoje, por causa da semântica ou do romantismo do cristianismo, nós olhamos para essa profissão até com bom grado. Mas apacentar ovelha não era um negócio simples, não. Alguém saía com um monte de ovelhas para pastos, procurar água, procurar comida. Passava a noite acordado. Tinha que enfrentar N situações, N adversidades, sol, chuva, feras. Assim como é os nossos projetos. Só você sabe os desafios que você precisa vencer. Às vezes alguém olha sorrindo, mas não sabe o que está lá dentro. Às vezes alguém olha e diz: oh, o pastor trocou de carro, olha, o fulano construiu isso, o ciclano adquiriu isso, mas não sabe como é que foi esse processo. As pessoas têm uma facilidade de celebrar vitória, mas tem uma dificuldade de acompanhar a luta. E às vezes a luta é tão grande que a vitória nem faz sentido. E aí eu olho para Deus com um projeto magnífico para as nossas vidas, e a gente quebrando cabeça, sofrendo, labutando, e muitas vezes até chorando aos pés dele, e ele tentando de alguma forma dizer: ei, não é por aí, não é isso que eu quero para você, não é isso que eu tenho para você. O interessante é que quando alinhou, Deus começou a trabalhar na vida dele. Deus queria colocar ele no trono. Deus começou antes mesmo dele conhecer o rei. O texto diz que à noite veio um leão comer a ovelha, ele ficou irado. Foi, enfrentou o leão, venceu ele.
O texto diz que logo depois vem um urso, ele enfrentou o urso, foi adquirindo experiência, não pulou etapas, porque com Deus não dá para pular etapa. Se é tempo de sorrir, sorria. Se é tempo de chorar, chora. Porque ser crente em Cristo Jesus não é só vitória, como diz alguém aí cantando. Não, tem hora que chora. Tem hora que é perda. E a perda é para mim, não é para minha história. Conhece alguém que tem sucesso em uma área, um sucesso explosivo? Para ele chegar no sucesso explosivo, ele errou várias vezes. Conheço pessoas que têm um capital muito mais do que invejável. E já faliram várias vezes. Recomeçaram, aprenderam com os erros. E aí nós trazemos isso para dentro do cristianismo e dizemos, não, isso aí não acontece quando a gente está em Cristo Jesus. E na prática acontece, aí fica aquele negócio confuso. O que me chamou a atenção foi que Deus preparou ele lá no nada, no anônimo. Mas quando somos fiéis no pouco, diz o texto, Deus nos coloca no muito. Mesmo cuidando das ovelhas, ele adorava ao Senhor com integridade. Mesmo não tendo alcançado nenhum tipo de mudança, ele adorava a Deus com integridade. Isso chamou tanta atenção de Deus que Deus resolveu fazer um negócio meio que esquisito, meio que maluco. Deus chegou para Samuel e disse, Samuel, eu estou querendo fazer um negócio diferente agora. Vai lá na casa de Jessé. Vai lá que eu vou ungir um novo rei. Samuel chegou e disse, Deus, o Senhor está colocando a minha vida em risco. Já pensou se o rei souber disso? Ele vai mandar me matar. E Deus disse para Samuel, não diga que vai ungir o rei, só diga que vai adorar lá. E lá eu faço as coisas. Fechou. Chegou na casa de Jessé, disse, Jessé, vim adorar com você, com um propósito definido. Deus falou que vai levantar um dos seus filhos como rei. Jessé olha para Abinadab, xerox de Saúl, diz, é o cara. Samuel olha para ele e disse, pronto, é igual Saúl, vamos ungir ele. Quando vai ungir, Deus disse, não é isso aí não. Tu olha o externo, eu olho o interno. Tu olha o físico, eu sondo primeiro lá dentro. E esse aí não está aprovado não. Jessé indicou o outro. Os 7, nenhum. Samuel ficou confuso, disse, oxe, o senhor mandou eu vir aqui, não é nenhum dos filhos, tem mais alguém? Jessé disse, senhor, tem mais um, mas ele. Samuel disse, manda chamar o cara. E vamos jejuar enquanto ele volta. Ninguém come enquanto ele chegar. Pode adiantar o banquete? Pode não. Guarda o peru, guarda o frango. Guarda, não pode mais nem falar picanha, senão é afronta para alguém. Guarda esse trem lá. Guarda a Coca-Cola. Pega um copo de suco e guarda. E o texto diz que quando o menino chega, Deus diz para Samuel, se levanta, porque você está diante de um rei. E ele se levanta e unge aquele menino. Aquele menino não entendia nada ainda. Acabou o banquete, Samuel voltou para casa. Os irmãos foram para o exército. E aquele menino voltou para a vida natural dele, para o campo. O texto diz que Deus começou a trabalhar na vida dele. Agora as músicas dele tinham mais graça, mais unção, ao ponto de alguém chegar perto e sentir algo diferente,
ao ponto disso chegar até o rei. E o rei começou a ter problemas espirituais e pergunta para alguém, diz: ei, alguém sabe aí alguma coisa para resolver esses meus problemas? E um dos mais íntimos do rei diz: olha, tem um tocador de harpa aí, um galego. E o cabra é bom, rapaz. Quando ele toca, a coisa muda, a atmosfera muda. E o rei disse: manda chamar ele. Chamou. Quando chegou lá, o rei começou a ter os seus problemas espirituais, as suas crises espirituais. Davi começa a invocar a presença de Deus e todos aqueles demônios saem. Agora ele já está no lugar onde um dia ele vai governar. A Bíblia diz que Saul se engraça com ele, porque quando alguém tem a presença de Deus, pode ser até desprovido de beleza, mas é gente boa. A gente quer estar perto. A Bíblia diz que Saul chama ele para ser seu pajem, para ser alguém que vai estar cuidando das suas armas. Agora ele começa a ir à guerra, agora ele começa a saber como é que isso funcionava. Quando pensa que não, o filho de Davi, Jonas, se junta a ele, começa a ensiná-lo a arte da guerra. Davi começa a se destacar no meio. O texto diz que agora ele alcança uma guarnição, isso é, ele começa a cuidar de um grupo de gente. O texto diz que agora ele pode ir à guerra sozinho. O texto diz que agora ele começa a conquistar exércitos, e quando ele chega em uma batalha onde ele tinha vencido, e aí minha irmã meia desviada inventaram uma cantiga que acabou com a vida do menino. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Saul é bom, mas Davi é melhor. Aquilo entrou no coração de Saul, porque Deus queria treiná-lo para uma outra coisa. Deixa eu contar um segredo para você. Não tem como ser íntimo de Deus sem ser perseguido. E precisamos aprender a lidar com perseguições. Tem gente que não gosta de alguém só porque é crente. Conhece alguém desse jeito? Rapaz, por que tu não vai com a minha cara? É só porque você é crente. Tem gente que fica nervoso só porque você está na luta e dá risada. Tem gente que tem ciúmes, mesmo tendo mais recursos, mesmo estando em uma posição melhor. Porque não é você, é o que está dentro de você. Fica de pé comigo. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Deus está querendo mudar de nível no seu relacionamento com Ele. Deus não quer apenas te ouvir no momento da dificuldade. Deus não quer apenas se relacionar com você quando as coisas não estão bem. Deus quer conversar com você sobre o seu dia, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos, sobre os seus desafios. Você já parou para orar e dizer: Deus, o que o Senhor tem para mim? Comumente, quando estamos na prova, nós perguntamos: por que eu nasci? E quando eu estou na bênção? Olhamos para a Bíblia e vemos que Deus está procurando, e procurando você. Ele está nos procurando. Para que nós possamos alinhar a nossa vida com Ele, para que nós possamos viver os sonhos com Ele, para que possamos regozijar nas aflições. E quando eu li isso na Bíblia, eu falei: isso é impossível.
Aflição é momento de angústia, regozijo é momento de euforia, é dois extremos, um para tristeza, o outro para alegria, não tem como viver isso junto. E aí eu olho para a Bíblia e eu vejo que é possível. Eu choro pela perda e pela falta de compreensão daquele momento, mas eu me regozijo porque eu sei que a minha vida está em Cristo Jesus e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Feche os seus olhos, eu preciso terminar. O treinamento de Deus com Davi para alinhar as duas linhas de vida durou 13 anos. O treinamento de Deus na vida dele para colocar aonde Deus queria colocar. Porque uma coisa não é Deus abrir a porta e eu entrar. O que Deus tem é eu abro a porta, você entra e permanece. No exaltar de Deus não é apenas um momento, mas é uma vida contínua. E Deus está dizendo: eu quero que você viva isso comigo. Enquanto o grupo de louvor louva, fala com Jesus. Deus, talvez eu tenha sido medíocre, talvez eu tenha andado na média, mas eu quero mudar de nível nessa noite. Eu quero viver coisas que ainda não vivi em Ti. Eu quero experimentar coisas que ainda não experimentei em Ti. Eu quero visualizar coisas que os meus olhos ainda não viram. Eu quero ouvir coisas que os meus ouvidos ainda não ouviram. Eu quero que o meu coração seja encharcado de revelações, de coisas firmes que só o Senhor sabe fazer. Quero ser como criança, Deus curioso, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente O Espírito de Deus está aqui nessa noite. Ele está dizendo para nós: ei, filho, filha,
caminhar mais perto de você. O desafio aqui não é chegar no final. Na verdade, a proposta não é vencer a corrida, mas sim caminharmos juntos, mas sim chegarmos juntos. Por isso, curta a viagem. Não fica preocupado com amanhã, não fica preocupado com depois, não fique preocupado com o que vai acontecer ou com o que pode acontecer. Apenas caminhe, porque o Senhor Deus de Israel é aquele que te toma pela tua mão direita e te diz: não tenha medo, não tenha medo, sou eu quem te sustento, sou eu quem te guardo, sou eu quem vou diante de ti aplanando os montes, sou eu quem vou diante de ti tirando os embaraços, quebrando os laços. Apenas descanse, apenas confie. Ai, Deus glorioso, porque fiel é aquele que te chamou, fiel é aquele que te trouxe para a sua presença, fiel é aquele que te trouxe aqui nesta noite. Aleluia. Ele não desiste de você, ele não abandona você, ainda que tu achas que a carga tem sido pesada, ainda que tu penses que o tempo está passando depressa demais, mas Ele é o Senhor do tempo, Ele é o dono das estações. Querendo Ele adianta, querendo Ele atrasa. Então somente confia no Senhor, confia no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Saia daqui entendendo uma coisa: Deus, assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os pensamentos de Deus mais altos que os seus. Pensamentos esses de paz e não de mal, diz-te o profeta. Aleluia. Então fecha a sua mão aí e diga: Deus, caminhe comigo, bora comigo. Ei, Deus, eu te dou a liberdade para o Senhor ir para casa comigo, para o Senhor ir para o trabalho, para a empresa. Caminhe comigo, Deus, porque assim eu estarei seguro. Louvado seja o Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Deus, Ele é gentil. E quando confiamos nele, conseguimos viver uma qualidade de vida melhor. Amém? Estenda aí as suas mãos. Vamos receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam: que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.